Eu decidi falar. As cenas que vocês estão vendo mostram os bastidores de alguns dos eventos que Daniel Vorcaro promoveu. Fica claro que o ambiente era descontraído e que haviam muitas mulheres, incluindo estrangeiras. Essas convidadas tinham passagem e estadia pagas. Ficavam em hotéis de luxo, conheciam restaurantes caros, faziam compras, visitavam lugares turísticos. As imagens estão nas redes sociais das modelos que participaram dessas festas. Entre as imagens, há uma festa em Trancoso, que foi inspirada na Amazônia. O próprio Vorcaro aparece nela usando um cocá de índio. Foi dureza localizar. A gente ficou quase 2 meses fazendo o cruzamento de perfis públicos, numa espécie de apuração digital, porque essas modelos se conhecem. Boa parte delas também tem relação com ao menos 2 pessoas ligadas a Daniel Vorcaro. O promotor de eventos, Diogo Batista, que já apareceu num vídeo aqui na Folha, e a influencer Carolina Trainotti, que ganhou um apartamento de 4 milhões de uma empresa ligada a Vorcaro. Ambos chegam a aparecer juntos no Alma Rio, o super camarote que foi bancado pelo Master no Carnaval de 2025. Mas a gente ainda validou essas conexões. Nós cruzamos dezenas de entrevistas para ver se as histórias batiam e conferir documentos da investigação da Polícia Federal, que confirmaram as datas dos eventos e os valores gastos. Os orçamentos são muito detalhados. Tem locação de jatinho de Lisboa para Brasília, distribuição de uísque, show com dançarinas. Em apenas 3 eventos em 2024, em Londres, Nova York e Lisboa, todos em paralelos a agendas oficiais com autoridades, foram gastos mais de 50 milhões de reais. Muita gente diz que não interessa o que ocorreram nesses eventos e que se alguém transou, é uma questão de fórum íntimo, mas não é bem assim. Vorcaro escreveu em mensagem para então namorada que chegou a fazer essas festas com 300 mulheres, porque era uma espécie de business. Tudo indica que ele estava usando o sexo como vantagem indevida. Lei anticorrupção entende que esse tipo de vantagem indevida é igual a uma mala de dinheiro, é propina. Prostituição, veja bem, não é crime, mas festa com oferta de companhia feminina é considerado também um retrocesso cultural. Isso indica que as nossas elites, política e empresarial, ainda endossam a ideia de usar mulheres como objeto e mercadoria. Já faz um tempo que eu estou ausente, mas hoje eu vim aqui porque eu decidi falar. Ainda virão muitas imagens destas festas do Vorcaro. Estão causando arrepios na geral que está só esperando os desdobramentos. Vamos ouvir o relato da ex-namorada ou ex-noiva de Vorcaro e após, fique até lá. Veja a trajetória do Vorcaro, do começo ao fim, você o conhecerá bem melhor. Uma curiosidade, a voz da narração da mini-biografia do ex-banqueiro, a do Bailey, aquela voz do Batman. E não é para tentar convencer ninguém que já resolveu me julgar, também não é para responder aos milhares de comentários que estão na internet sobre mim, sobre esse caso, mas porque eu sempre fui essa pessoa, eu sempre vim aqui, sempre conversei, sempre me abri, e agora mais do que nunca é importante eu falar exatamente o que aconteceu. E não existe a minha verdade ou a verdade de outros, existe apenas a verdade, ela é uma só e ela é soberana. Eu fui linchada, eu fui vulgarizada, eu sofri uma violência sem tamanho, sem precedentes. E é importante que vocês saibam todos os detalhes do que aconteceu. Isso que aconteceu comigo poderia ter acontecido com qualquer outra mulher. E o que foi muito triste de ver foi que outras mulheres que levantam bandeiras e que se dizem espirituais usaram o meu sofrimento, usaram essa violência para ganhar engajamento na internet. Então, diante de uma coisa tão séria, isso me deixa muito mal, porque eu sempre levantei a bandeira de ajudar outras mulheres, da gente se erguer, principalmente nos momentos mais difíceis. Há 2 anos, mais ou menos, eu estava saindo de um relacionamento de 13 anos. Eu estava em pedaços, eu estava sofrendo, eu acho que todo mundo que já divorciou sabe como a gente fica, vulnerável, tentando se reerguer. E foi quando eu comecei a receber aquele amor, aquele afeto, aquela atenção. Eu achava que eu nunca mais fosse amar. E pra mim foi um momento, tipo, agora eu posso me entregar de novo. Eu vou confiar. E me apaixonei, me entreguei e confiei. E foi aos poucos, não só comigo,
mas foi um carinho com a minha família, um carinho com os meus amigos, com todos à minha volta. Eu moro fora há uns 22 anos, talvez mais, e esse relacionamento foi à distância. Talvez por isso, né, tantas mensagens no WhatsApp. E tava tudo bem, eu tava feliz, até as coisas começarem a sair na imprensa. Foi quando eu também comecei a perceber ou entender junto com todo mundo. Na época, ele não era uma pessoa investigada, eu não sabia, muita gente pergunta, nossa, mas ela não sabia? Não, eu não sabia. Não só eu não sabia, como ninguém mais sabia. Nem as pessoas daquele meio, os órgãos reguladores, os clientes, ninguém sabia. Eu acho que todos começaram a entender o que estava acontecendo juntos. E é muito importante deixar claro que eu não sou investigada, eu não sou acusada. Muitas coisas se falaram de patrimônio. O meu patrimônio hoje ele é idêntico, ele é exatamente igual ao de 2 anos atrás. Eu não ganhei mansão, não ganhei carro, não ganhei barco, isso tudo é mentira. E sobre festas e viagens, eu nunca soube de detalhes, eu nunca organizei. Muitas delas foram surpresa para mim, inclusive o noivado. E sobre o vazamento ilegal de mensagens íntimas entre uma mulher e um namorado, entre uma mulher e um noivo. Isso foi uma atrocidade, isso foi uma covardia. E foi para desviar o foco de quem realmente importava, de quem realmente deveria estar respondendo por coisas que fizeram. E colocaram o foco em quem? Em uma mulher que não tinha nada a ver com essa situação. Eu fui arrastada para um lamaçal que não me pertence. Essas últimas semanas foram um pesadelo e eu recebi muito apoio, eu recebi amor da minha família, dos meus amigos, de pessoas que me seguem e que sabem quem eu sou, que me seguem há muitos anos, que acompanham o meu trabalho de 20 e poucos anos, fazendo milhares de coisas, projetos filantrópicos, ajudando pessoas, usando a minha voz para erguer os outros. E é por vocês que eu tô aqui hoje. É por vocês que eu vim explicar exatamente o que aconteceu. Ainda tem muito chão pela frente, mas eu tô com a consciência tranquila e eu vou continuar como eu sempre fiz na minha vida depois de cada obstáculo que eu tive de cabeça erguida. Vamos dar um passeio na trajetória do hoje mais famoso banqueiro do Brasil, ou ex-banqueiro, né? Daniel Bueno Vorcaro nasceu em 6 de outubro de 83, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Criado em um ambiente familiar ligado ao setor imobiliário, na juventude, buscou formação voltada ao mercado. Cursou economia e posteriormente concluiu um MBA no IBMEC, com foco em finanças. Apesar da formação acadêmica, não iniciou sua trajetória profissional no circuito tradicional do sistema financeiro nacional, como bancos de investimento consolidados ou grandes instituições do eixo Rio-São Paulo. No início dos anos 2000, ainda muito jovem, passou a atuar diretamente nos negócios imobiliários da família. Por volta de 2004, assumiu um projeto considerado ambicioso para sua idade: a construção de um hotel de grande porte, 37 andares, no centro de Belo Horizonte, pensado para atender a demanda crescente na época. O empreendimento, no entanto, não foi concluído e acabou se tornando um dos primeiros grandes fracassos empresariais associados ao seu nome. Pois é, o Banco Master não foi o primeiro. Após esse revés, anos depois, faz um movimento imprevisível: a entrada no sistema financeiro. Em 2018, ele adquire o Banco Máxima, uma instituição de pequeno porte e com histórico de dificuldades. No ano seguinte, em 2019, obtém autorização do Banco Central para assumir o controle da instituição, em parceria com outros investidores. A partir desse ponto, inicia-se um processo de reestruturação e reposicionamento do banco. Em 2021, o Banco Máxima passa a se chamar Banco Master. O novo nome simboliza uma estratégia clara de crescimento acelerado e de disputa por espaço em um mercado altamente concentrado. Sob a liderança de Vorcaro, o Banco Master adota uma política agressiva de captação de recursos, oferecendo produtos de renda fixa, especialmente CDBs, com rentabilidades significativamente superiores à média do mercado. Essa estratégia atrai rapidamente investidores de varejo e plataformas digitais, permitindo uma expansão acelerada do volume de recursos administrados pela instituição. Como nunca visto antes, praticamente
um amador, passa a ser um dos atores com voz no setor financeiro do país. Paralelamente, Vorcaro amplia sua presença empresarial fora do setor bancário. Passa a investir em empresas dos setores de saúde, varejo e esporte, além de participar de operações de grande visibilidade, como investimentos em clubes de futebol estruturados como SAFs. Ao mesmo tempo, constrói uma imagem pública marcada por ostentação, com aquisições de imóveis de alto padrão, eventos luxuosos e presença constante na mídia econômica. Com crescimento rápido, começam também a surgir questionamentos. Reportagens passam a apontar que parte dos ativos do banco estava concentrada em empresas em situação financeira delicada ou em operações de baixa liquidez. Especialistas e analistas do mercado passam a questionar a sustentabilidade do modelo adotado. Em 2025, o cenário se agrava. Autoridades passam a investigar a real situação financeira do Banco Master, levantando suspeitas sobre a qualidade dos ativos, a consistência dos balanços e possíveis práticas de gestão irregular. Então, em novembro, Daniel Vorcaro é preso pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos, no contexto de uma investigação que apurava crimes como gestão fraudulenta e organização criminosa. A prisão ocorre no momento em que ele tentava deixar o país. No mesmo dia, o Banco Central decreta a liquidação extrajudicial do Banco Master. A medida é considerada uma das mais graves já adotadas pelo órgão regulador, com impacto bilionário estimado sobre o Fundo Garantidor de Créditos. Pouco tempo depois, a prisão de Vorcaro é revogada, mas as investigações continuam, assim como as restrições judiciais impostas a ele. Um detalhe revelador: o ministro Dias Toffoli traz o caso para o STF e decreta sigilo, mas vazaram informações. Em seu celular apreendido é encontrado contatos de ministros do STF e um contrato milionário com a esposa de Alexandre de Moraes. Um contrato de 129 milhões de reais. Surgem mais informações de que a esposa de Toffoli havia sido sócia de um dos advogados do Banco Master. Relações que trazem à tona ligações íntimas entre ministros e o Banco. Vorcaro gastou por volta de 500 milhões com assessoria jurídica ao banco. Valores fora da realidade nestes casos. Bom, em alguns outros casos também já houveram valores semelhantes. Gastava também em festas homéricas apenas para homens, em que participavam políticos e até, veja só, o fortaleza moral do STF, o ministro Alexandre de Moraes. O caso rapidamente se transforma em um dos maiores escândalos financeiros recentes do Brasil, gerando debates sobre fiscalização, risco sistêmico, proteção ao investidor de varejo e os limites do crescimento acelerado no sistema bancário. O banqueiro reinou por 6 anos, até ter sua instituição bancária liquidada pelo Banco Central. As revelações que o caso traz mexe com a já tão frágil credibilidade de determinados ministros da corte, e o jovem que quebrou seu primeiro empreendimento nos anos 2000 pode ser responsável pelo desmonte, na melhor das hipóteses, de uma organização criminosa que tomou conta do país. Ou, na pior das hipóteses, a confirmação de que o Brasil se tornou um berço destes criminosos instalados nas maiores instituições de nossa bela nação. Duas dicas rápidas. Este aqui eu testei e funciona otimamente. E é muito barato. Para quem quiser um melhorzinho um pouco, tem este. Este projetor também pode ser útil para ligar no celular e assistir seus vídeos com a tela maior. Os links estão incorporados ao vídeo.